Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém. Pode sentar-se. Esta passagem aqui nós encontramos um contraste gritante entre a natureza de Deus e a natureza do homem. Aprendemos muita coisa aqui acerca da natureza do homem, também acerca da natureza de Deus. A natureza do homem representada aqui por aqueles escribas e fariseus religiosos que estavam ali para condenar aquela mulher, para acusá-la, mas também para colocar Jesus à prova. E a natureza de Deus, representada por Jesus aqui, estava ali para perdoar, para amar, para compreender. E eu queria nessa noite a gente pudesse enxergar esse contraste aqui e fazermos a avaliação da nossa vida, que essa palavra possa cair no seu coração como uma terra fértil, possa produzir frutos para a glória de Deus. Primeiro eu queria considerar com os irmãos sobre a natureza de Deus, versículos 3 a 6, aliás, a natureza humana, versículos 3 a 6, os escribas e fariseus. Diz o texto que esses escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Em outras traduções, está dizendo que ela foi apanhada em flagrante adultério. E interessante, né? Como é que eles a surpreenderam em adultério? Ninguém pratica adultério às claras, em público, né? O adultério é praticado num lugar escondido, para que ninguém vê, especialmente naquela altura da história e daquela cultura, né, de judeus. Muito provavelmente aqueles homens estavam espreitando aquela mulher, buscando uma ocasião para pegá-la no seu ato de pecado. Aqui nós já começamos a ver como o homem gosta de apontar o dedo e encontrar falhas no seu semelhante. Parece que há um prazer assim, em encontrar o defeito do outro, em apontar, em mostrar que alguém, não ele, está fazendo algo errado. E eu estar espreitando aquela mulher. Outra coisa que me chama a atenção também é que a lei que fala sobre a condenação para a pessoa que comete adultério está lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico e Deuteronômio. Você pode conferir depois, Levítico 20, versículo 10, Deuteronômio 22. Ali diz que tanto o homem quanto a mulher que forem flagrados em adultério deveriam sofrer a condenação da morte, não só a mulher. Em
onde estava o homem aqui nessa situação? Certamente, como foi pego em flagrante adultério, estavam lá o homem e a mulher. Mas isso mostra o preconceito também enraizado no coração do homem, de apontar o erro daquela mulher. Revela também que o homem religioso está mais preocupado, como eu disse, com o pecado alheio do que o próprio. Lucas capítulo 6, versículo 41 diz: por que você vê o cisco que está no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho? Às vezes nós criticamos essa atitude aqui desses fariseus publicanos, mas muitas vezes nós fazemos da mesma forma. Às vezes até pior, porque eles pelo menos presenciaram aquele ato de adultério, pegaram em flagrante aquela mulher, então eles estavam falando a verdade, pelo menos, falavam com conhecimento de causa, ainda que abominável essa atitude deles, mas pelo menos eles viram. E nós muitas vezes, sem ver, sem conhecer, sem assistir, sem ter conhecimento de causa, já assumimos como verdade algo que ouvimos, julgamos, condenamos a pessoa, sem ao menos termos certeza daquilo que estamos fazendo. Ainda ontem, só para exemplificar, né, não tem nada a ver com a questão do pecado, mas ainda ontem recebi um WhatsApp de uma pessoa conhecida da família, e ele estava nesse WhatsApp, nessa mensagem, estava dizendo que o governo ia aumentar o imposto de renda de 27,5% para 35%, e ele estava editando um decreto para aumentar esse imposto. E como isso é uma matéria jurídica, e eu militei muito tempo nessa área, eu sabia que ele era uma mentira, porque não se pode aumentar esse tipo de imposto por decreto. E aí eu respondi para ele que devia ser um trote e tal. Mas aquela mensagem que ele mandou para mim, certamente foi mandada para ele por outra pessoa, e foi para outra pessoa, e muitos já estão criticando o governo, dizendo que esse governo não sei o que, só sabe aumentar imposto, vai aumentar para 35%, daqui a pouco todo mundo está sabendo, achando que vai ser aumentado para 35%, já criticou, já julgou, já condenou aquele que ia fazer isso. Eu estou dando esse exemplo porque aconteceu comigo, mas isso acontece com outras coisas, com outro tipo de assunto que nos chega, ou através de conversa que nós temos em casa, ou no restaurante, e nós assumimos como verdade aquilo que nos falam, sem nem ao menos checar a fonte, sem nem ao menos conversar com a pessoa que está sendo objeto de acusação, e já condenamos. Note que Jesus não disse, quando ele falou para aqueles fariseus, ele não disse para eles: aqueles que nunca tiver praticado adultério, atire a primeira pedra. Ele disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus estava aqui mostrando que pecado para ele é pecado, seja o adultério, seja a mentira, seja o roubo, seja o que for. Pecado é pecado. E muitos daqueles que estavam ali, certamente, se não praticaram o adultério fisicamente, provavelmente o praticaram em seus corações. Mas aqueles homens não se contentaram em simplesmente acusar aquela mulher. Eles tiveram que fazê-la ficar em pé. Isso foi no templo, em pé perante todos. Ou seja, eles queriam humilhar aquela mulher, eles queriam massacrá-la, eles queriam execrá-la, queriam, na verdade, matá-la, mas queriam, antes disso, difamá-la e envergonhá-la perante as pessoas. Isso mostra muito bem como é o coração do homem. Sabe, irmãos, eu fico impressionado de ver a maldade do coração do homem. Como o homem é ruim, e às vezes nós achamos que somos bons. Como o homem é mau, na essência, A palavra de Deus diz que nós nascemos em pecado e que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aquela mulher então foi apresentada
diante de todo mundo, envergonhada, humilhada. E eles disseram para Jesus: na lei, Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu o que dizes? Disseram para Jesus. Aqui também uma atitude desleal, dissimulada deles, porque na verdade eles não queriam propriamente a opinião de Jesus com o objetivo de decidir sobre aquela mulher. Eles queriam colocar Jesus à prova, como diz o texto. É que se Jesus dissesse que eles deveriam prosseguir e apedrejar aquela mulher até a morte, Jesus estaria em maus lençóis, porque o Império Romano reservava para si as execuções, as penas de morte. Os judeus não podiam matar ninguém. E se ele dissesse que não, que eles não deviam matar aquela mulher, não deviam apedrejar, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Então eles arrumaram uma estratégia, pensaram que tinham colocado Jesus numa encruzilhada, Jesus não poderia sair agora. Agora ele teria que fazer alguma coisa e ele poderia agora. Eles queriam agora alguma coisa contra Jesus para acusá-lo. Só que Jesus, na sua infinita sabedoria, soube muito bem sair daquela situação. Como nós vimos aqui, ele não respondeu nada para eles. Mas eu quero agora comparar a atitude de Jesus com a daqueles religiosos, mostrando como é a natureza de Deus. Enquanto aquelas pessoas foram ali para acusar, como nós vimos, para acusar aquela mulher, tentando apedrejá-la, queriam mostrar o pecado daquela mulher, Jesus foi ali, diz o versículo 2, para ensinar. Ele tinha ido ao templo para ensinar. Aquelas outras pessoas tinham ido ao templo para outras coisas, que não aquela que realmente nos deve motivar a ir ao templo. Quantas pessoas chegam ao templo para fazer outras tantas coisas, que não para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra, para ouvir os ensinamentos de Jesus? Jesus foi ali para ensinar. E ele disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Notem que Jesus não acusou ninguém aqui. Não acusou a mulher, não acusou nem aqueles fariseus e publicanos. Ele simplesmente convenceu aqueles fariseus e publicanos através da sua palavra. Convenceu eles dos seus próprios pecados. Os fez refletir sobre a sua própria vida. Em João capítulo 12, versículo 48, nós encontramos que Jesus não acusa ninguém. A palavra que ele proferiu é que vai ser a medida do julgamento das pessoas. Jesus não é acusador. O acusador é outro. E nós sabemos muito bem quem é. O inimigo das nossas almas. Jesus estava ali para perdoar. Mas ele, com a sua palavra, convenceu aqueles homens do seu próprio pecado. Cada um deles não estava em uma situação melhor do que aquela mulher. Não era nem um pouco diante de Deus melhor do que aquela mulher. Ainda que nenhum deles tivesse cometido adultério, mas todos eles sem exceção, acusados pela própria consciência. Nós podemos concluir então, todos eles sem exceção estavam em pecado. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer diante de Deus. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus não queria a morte daquela pecadora, como aqueles homens queriam. Jesus queria a vida dela, queria dar vida a ela. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o amor de Deus por nós. Aquelas pessoas queriam a condenação daquela mulher, queriam matar aquela mulher, mas Jesus queria abraçá-la, perdoá-la, recebê-la nos seus braços.
aliviar o seu peso. E diz o texto, aqueles homens acusados pela própria consciência foram se afastando um por um, começando pelos mais velhos, não sei porquê, mas alguns conjecturam que talvez os mais velhos tivessem mais pecado, por isso pesou mais, mas isso não está nas Escrituras. Mas o fato é que foram se afastando um por um, acusados pela própria consciência. E Jesus perguntou para ela, depois que ficaram os dois sozinhos: ninguém te condenou? Ela disse: não, ninguém me condenou. E Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Jesus veio para salvar, meus irmãos. Jesus veio para libertar. Jesus veio pagar o preço do nosso pecado. O escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado por Jesus. Glória a Deus por isso. Já pensaram no alívio daquela mulher? No peso que saiu dos seus ombros? Ela estava prestes a ser morta, assassinada, apedrejada. Estava ali humilhada por aquelas pessoas. Alguns estudiosos dizem que nessa situação, esses religiosos, esse tipo de condenação, de julgamento, vamos dizer assim, né? Eles tiravam a parte de cima, ou seja, da cintura para cima, eles tiravam a roupa daquela mulher, deixavam ela com os seios desnudos. Já pensaram a vergonha daquela mulher naquela situação? Certamente já foi xingada desde quando pegaram ela lá, já vieram xingando, batendo e insultando. E Jesus disse para ela: nem eu tampouco te condeno. Ele tirou o peso dos ombros daquela mulher. Jesus não veio para acusar ninguém. Aliás, ele afasta o acusador. Aleluia. Ele se põe diante de nós. E quando o acusador vem, o acusador não tem como acusar, porque ele vai encontrar Jesus ali na frente. E não tem como acusar Jesus de nada, porque ele foi o único homem perfeito, o único sem pecado. E por isso mesmo, ele pode fazer essa perfeita ponte de ligação entre eu, o pecador, e o Deus Santo Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. É isso que Jesus faz por nós. É isso que Jesus faz por você nesta noite. Seja lá qual for o pecado que você tenha cometido, Jesus está aqui para te perdoar, para te amar, para te dizer: eu não te condeno. Eu não vim para te condenar, eu vim para te salvar. Jesus está dizendo isso hoje. Ele veio para salvar. Veio para salvar. E ele continua dizendo para a mulher: vá e não peques mais. Veja que Jesus amou aquela mulher, mas ele odeia o pecado. Ele abomina o pecado. Se há alguma coisa que Jesus odeia, isso é o pecado. Porque é exatamente o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Eu tenho certeza, a Bíblia não relata, mas depois desse livramento, depois desse amor tão grande manifestado naquela situação, certamente aquela mulher nunca mais praticou aquilo. Tal foi o grande amor que ela recebeu naquele momento, o perdão daquele ato vergonhoso que ela praticou. Jesus não estava ali para condená-la, mas ele disse: não peques mais, vá e não peques mais. Quando somos convencidos do nosso pecado, meus irmãos, nós precisamos abandonar o pecado. Não podemos brincar com isso. O pecado não é coisa que nós possamos brincar. Não podemos tratar o pecado como crianças. Temos que tratá-lo como adultos. Temos que saber que ele é terrível. Ele vai nos matar se nós não abandonarmos. Um dia eu falei aqui da história da cobra, que aquele homem, que saltimbanco, aquele que vai de cidade em cidade fazendo malabarismo e mágicas, ele ensinou uma cobra a se enrolar nele, apertar, até um ponto que ele falava e ela soltava. Mas teve um dia que ele estava
fazendo esse número, e a cobra foi se enrolando, apertando, até que matou. Ela não soltou mais. E alguém disse: olha, cobra é cobra, um dia ela vai te matar. E é assim que temos que tratar o pecado. Não podemos brincar com o pecado. O pecado não pode ser domesticado. Não temos domínio sobre ele. Precisamos abandoná-lo. Não podemos ficar acariciando e contemporizando e brincando, tendo pecados de estimação, como eu já ouvi muitas vezes. Abandone o seu pecado. Ele é que vai te matar. Ele é que vai te separar de Deus. Vai e não peques mais. João, na sua primeira carta, ele escreve, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Aleluia. Notem que Jesus não condenou nem aquela mulher e nem aqueles fariseus e mestres da lei. Não condenou ninguém. Porque tanto os fariseus, mestres da lei, quanto aquela mulher eram pecadores e estavam carecendo do amor de Deus. Eu quero crer que muitos daqueles que se afastaram, acusados pela própria consciência, também se converteram dos seus pecados. Eu quero crer assim. Que não tiveram coragem de apedrejar aquela mulher, porque sentiram que eles também mereciam. Se é para apedrejar, eles também deveriam ser apedrejados. Mas diante do amor de Deus, eles se afastaram. Aquela mulher ficou livre e seguiu o seu caminho, certamente agora transformada pelo poder de Deus. Meus irmãos, nesta noite você pode ser um fariseu, um escriba, ou você pode ser uma mulher adulta. Diante de Deus isso não faz diferença nenhuma. Vai fazer diferença se você decidir abandonar o seu pecado. Aí sim, assim, aí você terá uma nova vida. Aí você poderá viver a vida que Jesus veio dar para você. Se você aceitar esse perdão de Jesus, quiser esse perdão de Jesus, Ele está aqui da mesma maneira que Ele esteve lá, disposto a perdoar. Não está aqui para acusar ninguém, não está aqui para apontar o dedo para ninguém. Não sei qual é o seu pecado, e não importa também qual é. Importa que se você quer o perdão de Deus, Ele está aqui para te perdoar. E para dizer para você: vai e não peque mais. Tenha uma nova vida. Tenha a vida que eu vim te dar. Eu paguei um preço muito alto pela sua vida. Derramei o meu sangue precioso, sangue imaculado de um cordeiro sem mancha, sem mácula. Aproveite essa oportunidade de ouro que Jesus está lhe dando. Hoje é tempo de você se arrepender. É tempo de entregar a sua vida a Cristo. É tempo de pedir perdão pelo seu pecado. É tempo de mudar o rumo da sua vida. Chega de pecado. Chega de viver essa vida triste, sem esperança. Chega disso. Hoje é o tempo da salvação. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nós conhecemos a passagem clássica. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está esperando para entrar na sua vida, para transformar a sua vida, para te dar um novo rumo, uma nova direção, para te perdoar, para te amar. Glória a Deus. Talvez você mesmo não se ame, talvez você não se sinta digno ou digna desse amor de Deus, porque você acha que o que você fez é imperdoável. Talvez você ache que depois de tanto tempo já não tem jeito mais para você. Você já está insensível, mas ainda há jeito. Ainda há jeito. Jesus continua sendo o mesmo. Continua sendo um Deus de amor, de perdão, de misericórdia. Aleluia. E continua insistindo com você, para que você abra o seu coração, te oferecendo perdão de graça. Não tem que pagar nada. Então nesta noite eu quero te fazer esse convite para que você se arrependa do seu pecado.
Entregue sua vida a Cristo. Peça perdão. Receba o perdão de Deus. Receba o amor de Deus na sua vida. Receba uma nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quero te convidar nesta noite. Você que precisa se arrepender do seu pecado, precisa do perdão de Jesus nesta noite. Está sentindo um peso muito grande sobre os seus ombros? Seja o que for que você tenha feito, isso não importa. Mas você precisa do perdão de Jesus nesta noite. Queria que você viesse aqui, quero orar por você. Deixar o altar aberto, para que você venha e receba o perdão de Jesus nesta noite. Receba da parte dele. Glória a Deus. Há perdão para você, há amor no coração de Deus por você. Ele te ama, Ele quer o melhor para você, Ele quer te dar uma nova vida, quer te dar um novo começo, uma nova chance. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria pedir que alguém viesse orar. Cada uma dessas pessoas aqui, o pessoal da liderança, aqui, os pastores, quem estiver presente, orar por essas pessoas que estão à frente aqui, individualmente. Teu filho é